Olá, hoje é dia 17 de setembro, dia de conversar com a Soraya Jorge, que trouxe o movimento autêntico, deixa eu avisá-la, para o Brasil. Olá, Soraya. Pronto. Convidei Soraya para entrar aqui comigo. Olá, Olá, bem-vinda. obrigada, boa noite. Boa noite. Daqui a pouco vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Que bom ter Que você aqui, lindo, que lindo esse fundo verde, não é? não é? Eu adoro esse fundo verde. Combina muito com você. É, é o meu É, quarto, acredita? é mesmo? Todo verde. Que bom, Soraya. Muito Então, obrigada, me sinto honrada de ser convidada por você. eu que agradeço você ter aceito o convite, estou muito feliz. A minha ideia para o Saúde Positiva é trazer diferentes perspectivas e olhares para a saúde. E aí, agora no mês de setembro, eu estou fazendo um ciclo sobre movimento. Você tá me ouvindo? Ah, tá. É porque Tô, para mim tô. parou. E conversei com o Tony Rodrigues, com o professor Johannes, e Uau. hoje vamos falar sobre o movimento autêntico e Nossa, Soraya tem Jorge. gente top, né? Ah, imagina. Você queria que você se apresentasse, você se apresenta? Poxa, me apresento. É, Vou fazer resumo, né? Que Instagram é algo bem resumido mesmo. A minha trajetória de movimento começa mais fortemente na escola da Angel Viana, né? Que hoje é faculdade, escola e faculdade Angel Viana. Eu começo com o Rainer Viana, o filho dela. Logo me torno professora da técnica dele, de dança livre. Ao mesmo tempo que eu estou envolvida com a escola, eu estou, obviamente, estudando com a Angel, com Klaus Viana, e me torno professora e também aluna do curso técnico de bailarino contemporâneo, que é um curso que eu tenho o maior carinho, que me formou e forma muitas pessoas que estão aí no mercado de trabalho da dança. E, ou seja, a família Viana, né, é uma família que está no meu corpo. Quando eu vou para os Estados Unidos, claro que fazendo o curso técnico eu tenho contato com muitos outros professores, né? Com muitas outras abordagens, muitas outras técnicas. E quando eu vou morar nos Estados Unidos, eu me deparo de que o que eu fazia na Angel, estando lá, do que eu, né, era somática. Só que não tinha esse nome, né? A Angel já trazia Klaus e Rainer, a família Viana, já tinham um viés da abordagem somática, né? Da educação somática, que também isso é uma questão. O que que é Uhum. abordagem, o que que é educação, o que que é a psicoterapia somática, isso dá um outro espaço para outras discussões. E aí eu vou morar na Califórnia, e que é um lugar perto de Big Sur, né, em São Francisco e na Bay Area, e é o lugar onde as abordagens somáticas estão a todo vapor, né, da psicologia à ciência, à neurociência, a, a movimento, as meditações, então a gente tem uma quantidade que é até difícil escolher o que você quer estudar. Eu me sentia assim. Hum, Mas eu acho que a minha intuição, a a minha organização intuitiva,
me abriu para eu também ser escolhida, né? No movimento autêntico a gente fala de não só mover, mas ser movida, né? E aí eu encontro o movimento autêntico e experimento muitas coisas, mas a que eu decido, que me decide casar é o movimento autêntico, né? Então, eu hoje em dia estou fazendo um doutorado, que já faz um tempo que não consigo terminar muito, em Lisboa, mas que em algum momento isso irá acontecer. Eu sou professora da Angel, da Faculdade Angel Viana, em cursos de extensão. Inclusive, vai ter um curso de extensão agora de movimento autêntico, de 4 aulas apenas, para iniciar. A gente vai fazer um estudo Legal. sobre o movedor, vai começar no dia 22 de outubro. Eu estou muito feliz com isso. Eu e Guto Macedo vamos dar esse curso. E sou professora da pós-terapia através do movimento lá. Sou, Uhum. né, sou professora também do Psicologia e Anatomia Sensível. Faço várias parcerias também com a antropóloga Fernanda Eugênio, que tem um trabalho belíssimo de práticas de atenção, que chama AND Lab, que é o laboratório do E, né? Do AND de E, que é Hum. maravilhoso. E, e hoje também sou parte, estou falando das coisas principais, né? Eu sou parte de um colegiado traduzindo dos professores internacionais do movimento autêntico que seguem a linhagem da criadora desse trabalho no sentido de organização desse trabalho como ele é hoje, né? Porque Uhum. obviamente teve um histórico para chegar até ela, que é a linhagem da Janet Adler, né? Então eu faço parte desse colegiado, desse histórico, né? Então, a gente tem aqui no Brasil, Guto Macedo e eu criamos o CIMA, o Centro Internacional do Movimento Autêntico, e o processo formativo do movimento autêntico, né? Então, e estamos aí trabalhando na pandemia a 1000 por hora pela internet, Online. online, né? E está dando certo, né? É tão legal poder encontrar a potência no que for, né? Mesmo na adversidade, encontrar a potência da coisa. C- E Criar soluções e encontrar, né? é isso. É isso, eu Muito bom. acho que é isso que me apresento hoje, onde eu estou nas pesquisas, né? Continuando nas pesquisas. Que bom que o Rio tem você aqui trazendo todas essas coisas maravilhosas. É verdade. Rio de Janeiro é a cidade mais louca do mundo, mas eu amo. Mas louca, é. A gente ama essa loucura, né? Então, Soraya, eu quando conheci, eu acho, pensei em trazer a nossa fala a partir do pouquinho que eu conheci do movimento autêntico, né? E quando eu conheci, uma coisa que me marcou de cara era que não tinha música. Então era uma prática de movimento sem música. E aí eu queria que você falasse isso. Isso me gerou várias inquietações e depois eu super, nossa, mas eu queria que você falasse sobre isso. É engraçado que hoje, quando você está falando, né? É tudo muito ao vivo mesmo, né? Eu logo pensei na sensação de despovoar para poder ouvir. Então, a música, não tem música e não tem condução do que o movedor, né? Porque é uma relação, é uma abordagem somática relacional, e é relacional porque ela se estabelece entre um movedor e uma testemunha. Então, para que a Uhum, prática aconteça, é necessário que haja uma movedora e uma testemunha, né? uhum, Esse é o sistema do trabalho. E também sobre relação, no sentido de que o que importa,
não é apenas isso, mas tem uma ênfase de observar como eu sou afetada pelas coisas. Não tanto as coisas, mas como é que as coisas me coisam, como eu gosto de dizer, Como as coisas me coisam. não é? Uhum. E a movedora, o movedor, primeiro vai fechar os olhos, e isso também é algo específico do movimento autêntico, né? Porque é uma prática de movimento, de olhos fechados para acalmar o sentido dos julgamentos, que é o primeiro sentido onde as legendas e as histórias aparecem, para que eu possa enxergar com o corpo inteiro, né? Quando eu diminuo um sentido, eu tenho a possibilidade de aumentar outros sentidos, né? Uhum. E não deixa de ser uma qualidade de meditação em movimento, né? Uma escuta aos impulsos do próprio corpo, o que me move. E para que eu possa perceber o que me move, eu preciso não ser conduzida por outras coisas de imediato. É claro que eu sou conduzida pelo meu pensamento, pelo som externo, pela presença de uma testemunha externa que está de olho aberto me vendo. Eu sou já movida por todas as histórias que me povoam, né? A música daria uma direção ao movimento, né? Eu fui professora da GEL, de expressão corporal e de consciência do movimento, durante 30 anos da minha vida, 20 e poucos anos da minha vida. Então, eu já perdi um pouco as datas, tá? Esses 30, 25, eu já não estou sabendo muito, mas eu me lembro que ao escolher uma música, eu tinha uma intenção, mesmo que fosse a música mais aberta possível, ela tinha a intenção de ser aberta, né? Uhum. Para uma pesquisa de improvisação, quando pesquisávamos uma articulação e aí deixava um tempo sem música e depois colocava uma música para provocar o movimento no espaço e tudo mais, né? E tinha algumas conduções minhas, embora eu sempre gostasse de ter o mínimo possível de uma Uhum. condução verbal. Então, o movimento autêntico, ele lida com um campo, porque o barato não é a condução, é um campo que se cria numa fala inicial. Uhum. Então a gente fala, tanto no início quanto depois, a fala no movimento autêntico é algo importante, né? Então, é esse campo que é criado entre o movedor e a testemunha, a movedora e a testemunha. E aí, sem música, para que haja uma escuta do que me move. O que me move, né? E me dá a chance de falar de uma das frases que eu mais amo falar na prática, que é: o que eu faço comigo quando ninguém me diz o O que que fazer? fazer? É uma baita pergunta. É uma baita, né? Eu vou para o campo emocional, eu vou para o campo da consciência ampliada, eu vou para o campo da consciência reflexiva, eu vou para o campo político, social, eu vou para o meu cotidiano, muito cotidianozinho, quando tem uma brecha e eu tenho uma lista de coisas para fazer, né? Então, ou seja, essa pergunta, ela me amplia para um espaço enorme de poder me testemunhar, né? E testemunho no movimento autêntico é aquele que me acompanha, seja um testemunho externo, ou seja aquele que eu cultivo enquanto movedora em mim, na presença de uma testemunha externa. Foi complicado essa? Foi. Foi, Não, mas pode perguntar. repete. É. Repete porque eu vou. Acho que vai ser bom. É. Então, existe a movedora e a testemunha, né?
E o que se faz é na construção desse campo. Uhum. A gente pressupõe, ou pressupõe-se, que para eu ser uma testemunha externa, eu já tenha passado por um processo. Como um Uhum. professor, como um médico, né? Ou seja, ele já sabe um tanto Uhum. possível de sustentar um campo de construção, de criação, de Sim, saúde positiva, não é? sim. Essa construção, mesmo tocando nas dores, eu construo um campo de saúde, né? De produção, de novas produções de subjetividade, de novas Uhum. maneiras de fazer mundo. Ponto. Então, estou dentro de uma testemunha mais madura que já viveu o processo. Sou movedora na presença de uma testemunha que não me julga ou que trabalha com seus julgamentos. Sim, Melhor dizendo, porque sim. somos humanos, julgamos, Julgamos o mas tempo todo. o que fazemos com o nosso julgamento? Que é a primeira coisa que eu falei, o que me coisa, né? Não é sobre a coisa, é sobre como eu me relaciono com a coisa. Então, tá lá. É claro que à medida que eu vou me trabalhando, o julgamento também vai diminuindo. Vai diminuindo o volume, né? Vai diminuindo o volume. Então, o movedor, a movedora, vai cultivando ao mover, ao se trabalhar, ao escutar, ao expressar, ao trazer o seu material, ao viver essa matéria, vai se testemunhando. Então, há um cultivo, um desenvolvimento da testemunha interna. Então, esse espaço é vivido, absorvido pela movedora e pelo movedor. Então, a partir de uma experiência com uma relação com uma testemunha, eu vou me testemunhando, né? Vou me testemunhando até que é possível eu testemunhar a vida melhor e até me tornar uma testemunha. E essa testemunha que fica em pausa, ela tem a habilidade de continuar movendo em pausa. Ou seja, ela é movida pelo movedor. Então, ela está em plena relação com essa movedora, esse movedor. Ela não está em separação, ela está implicada na relação. Então, o que ela vai se observar de como ela é movida em pausa pela presença da movedora. Então, eu gosto de falar que é uma relação antropofágica, um come o outro. Hum, Eu absorvo, eu me alimento, eu absorvo a vitamina, o espaço que o outro produz. Eu digo que o movedor é aquele que cria espaço interno ao se mover, certo? Lembra certo. de você criando espaço sendo movedor. E Sim, quando você vai facilitar um trabalho para alguém, você oferece espaço. sim, sim. Então eu começo cada vez mais a sentir que se testemunhar ou o testemunho é espaço. Eu estou me lembrando de duas coisas. Uma de dar, de citar como foi comigo, porque eu acho que pode ser legal para exemplificar. Quando eu estava como testemunha um dia e, e incrível poder e aí junto com a outra coisa que eu ia falar, que é um vocabulário que o Alê Duarte usa muito de mundo interno e mundo externo. Então, a gente poder circular entre o mundo interno e o mundo externo, e eu estava ali percebendo o que se passava comigo, dentro de mim, enquanto eu assistia a outra pessoa se mover. É.
É lindo isso você falar, porque no movimento autêntico a gente vai fazer diferenciações. Não é à toa que movedor chama movedor e não dançarino, nem bailarino, nem participante, aluno, não é? É um praticante, mas Uhum. tem esse nome porque é um conceito, né? É um conceito ampliado de uma prática do mover, que não tem a ver apenas com o campo da dança, mas tem a ver com o campo da arte, tem a ver com o campo da saúde, tem a ver com o campo pedagógico, tem a ver. Então, assim, ele é um conceito do movimento do sentido do mover o mais ampliado possível. Até porque o convite de ficar em pausa e não mover é tão forte também quanto mover. Né? Então, está muito implicitamente que estar em pausa é para ser visto tanto quanto, né? Mover, Porque sim. quanto mover. Mas para isso eu preciso ter uma testemunha que saiba o que é mover e não mover, ficar em pausa ou mover em pausa, né? Melhor dizendo. Eu preciso conhecer esse campo, porque senão eu vou ficar esperando que aquele meu movedor faça alguma coisa. Né? Tem uma pessoa muito querida da prática do movimento autêntico, do meu primeiro grupo de movimento autêntico no Brasil, que falou um dia uma frase também preciosa, que é: se eu não mover, você continua me vendo? Uh, Né? Isso fala de que qualidade de testemunho a gente quer ter, né? E por que a palavra testemunho e não observador, e não professor, né? Por quê? Porque a testemunha carrega uma qualidade de pesquisa muito profunda sobre como se é movido pela presença do outro. No momento onde a gente falou, né, porque agora, antes da pandemia, agora a pandemia eu já não sei mais, o mundo mudou, mas antes da pandemia se falava muito em afetar e ser afetado, por exemplo. hum, E eu muitas vezes não entendia o que a pessoa estava dizendo sobre afetar e ser afetado, né? Porque somos afetados o tempo todo. E como é que eu descrevo como eu sou afetado? Porque eu descrever como eu sou afetado, falando só sobre você, não me parece justo, né? Então, eu preciso ter um vocabulário sensório, motor, que se onde, cria, onde que não é habita a dado. carne, que não é dado. A gente, por isso que inventa-se palavras. A poética se dá quando eu entro no corpo, na experiência. Porque eu tenho que inventar palavras, né? Porque estar no corpo é estar nesse sensório. Claro que é também estar no imagético, é estar no pensamento. Mas qual é a sensação do seu pensamento? De estar no Nesse pensamento. momento, né? Sempre nesse momento, porque não é sobre generalizar a experiência, é sobre capturá-la agora, o mais agora possível. Por isso que a linguagem verbal é muito importante no trabalho, porque eu sou da dança, vim da dança, o movimento autêntico vem da dança, a Mary Whitehouse, criadora desse trabalho, ela era uma bailarina moderna, que dançava com Mary Wigman, Martha Graham, e ela começa a observar que ela não consegue mais encontrar o barato ali naquela quantidade coreográfica. Então ela começa a querer desejar mais coisas do movimento. E ela entra para fazer análise, no caso, análise junguiana, né, a Uhum. psicologia analítica. Ela, inclusive, vai até Zurich estudar com pessoas que se relacionam com Jung.
E ela vai começar a observar no movimento vários conceitos junguianos, como arquétipos, o inconsciente coletivo, e ela vai trabalhar muito em cima da imaginação ativa, que é um free flow, né? Uma livre associação. Se ela disse, se há essa possibilidade de fazer uma livre associação através de desenhos, como fazia o Jung, né? Que pega esse caminho, né? Sim, Das esculturas, onde ele cria, inclusive, o conceito de imaginação ativa através do momento que ele quebra com Freud e ele vai para uma ilha, onde ele vai morar depois, um tempo na vida dele, né? E ele vai construir castelos de areia. E ao construir esses castelos, muito material vai emergir da história dele. E aí a Mary Whitehouse vai falar, bom, então dá para fazer com movimento, né? É um pouco isso que os improvisadores fazem, né? Então dá para ir nessa associação. E ela fica muito mais interessada no processo do que no final de uma coreografia. E eu acho que nesse momento do processo, Maria Cláudia, é que eu acho assim, eu nunca pesquisei completamente isso, mas intuí, pensando que quando começa-se esse interesse enorme, maior pelo processo, a dança se torna muito mais conectada com a vida. sim. Ela faz uma ponte, não digo nem uma ponte, ela é intrínseca à vida, sabe? Ela é Acho que até, intrínseca à vida. Isso eu aí. acho que ela, a ponte ainda tem um negócio que faz assim, né? Um entre, um ao longo de, mas Gostei do intrínseca. não é, Sim. tá ali, né? Então, E vou deixar é, você falar um pouquinho. esse exercício, essa prática, né, de observar o que se passa conosco assistindo o movimento de outra pessoa ou de outras pessoas e a gente poder verbalizar isso dessa forma e não apontando o que o outro teria feito, como se a gente soubesse o que o outro fez, né? Porque a gente não sabe. Então, e que é uma fala que muitas vezes desperta defesas enormes, né? E interrompe a comunicação. Então, essa prática que você faz, eu acho incrível, porque muitas vezes a gente lê, estuda sobre isso, própria comunicação não violenta, né? Ah, o que que você está sentindo? Mas praticar isso ali, se percebendo, assistindo o outro mover e poder exercitar essa fala dessa forma é muito É rico para levar para a transformador. vida. Uhum, É, exatamente, é transformador. Isso cria espaço, isso cria campo, né? Isso uhum, cria um campo, porque se eu vou te testemunhar, e testemunho significa que que eu estou comprometida em observar, em testemunhar mesmo aquilo que eu projeto, aquilo que eu legendo sobre você e observar o que que aquilo fala de mim, né? Eu gosto de uhum. dizer, o que que tem ali que também é meu? Em algum grau, né? O que que tem ali fora? Essa pergunta no mundo hoje me parece fundamental, porque, né? Nem vamos entrar nisso, mas para mim é uma prática de consciência que se dá na minha casa, mas que se estende. O si é mundo, né? O dentro e o fora é uma dobra, né? Porque na verdade somos extensão, né? Entre dentro e fora e dentro. Eu me lembro de uma vez perceber que o que me tirava do sofrimento da dualidade
entre bem e mal, Hum, entre esse sofrimento da dualidade, isso é bom, isso é ruim, esse campo era a gradação. E hoje até estou estudando com outras pessoas e elas estão me dando até mais conteúdo sobre isso, mas eu me lembro claramente de que muitas vezes o que está acontecendo ali não é totalmente eu ali, não é meu conteúdo, é muito diferente, mas tem algo ali que também é meu que e é pode meu. ser Uhum. algo minúsculo, porque estamos no campo junto, a gente faz mundo junto. E o movimento Interseções. autêntico, exatamente, eu não estou separada do mundo. Essa noção de separação foi uma noção dada, né, incutida, aprendida, né, que todas as práticas corporais que levam a um trabalho de consciência, por isso que eu comecei a falar de consciência no sentido maior, de awareness, né, que é uma palavra que a gente não tem em português, ou a gente poder dizer que é consciência com C maiúsculo, que não é só a consciência reflexiva. Isso fala que mundo e eu somos extensões. Às vezes eu estou um pouco mais recolhida na minha intimidade e às vezes eu estou mais para fora, mas é uma questão de movimento, né? A dor acontece quando eu paraliso em algum ponto, quando eu entro em estado de paralisação e não consigo jogar mais, né? Eu perco o jogo. Cada vez que vou jogar, eu fico braba, né? Então, assim, o que que acontece ali? É uma dor, uma ferida que eu vou passando por ali, né? E a gramática do movimento autêntico, porque você fala o quanto é importante poder falar para o outro, né? Então, o movimento autêntico tem oferece um jeito de falar, uma construção gramatical. Hum, Porque não adianta, né, quando eu falei eu vim da dança, às vezes a gente vivia coisas incríveis na dança, na improvisação. Sentava para falar, eu tinha vontade de me esconder. é um desafio, né? Porque é muita projeção em cima do outro. Você fez isso, você fez aquilo, você não sei o quê, porque você, porque você, porque você. E ninguém falava de si, ou e quando fala de si, usa o pronome você, né? Sabe quando você sente muita dor? Eu falo, não sei, eu não posso saber. Eu posso ser cúmplice, mas só posso ser cúmplice se você explicitar, ser mais explícita sobre o teu movimento. E aí eu posso compartilhar com você o que você está vivendo. Só nas abstrações, o que você está falando? Fala de você, para que eu possa também falar de mim. E isso é um aprendizado Gigantesco. gigante, e que eu amo, viu? Porque eu sou jornalista também, minha formação também é de jornalismo. Ah, não sabia, essa eu não sabia. Eu não falei, né? Porque talvez o jornalismo não seja tão importante, mas eu fui para o jornalismo e eu devia ter ido para letras. Tanto que teve um momento que eu tentei fazer mestrado em letras na PUC, mas não consegui. Mas é porque eu tenho uma paixão enorme. Para mim, palavra é gesto. Eu quero agradecer todo mundo que está aqui, viu? Sim. Porque eu não estou acompanhando, mas eu tenho visto algumas coisinhas aqui. Eu só quero dizer que agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui. A Paola Cada uma perguntou o deles. tema da live, Soraya. O tema é movimento autêntico, Paola, que é a prática que a Soraya trouxe para o Brasil e nos dá de presente aí poder praticar aqui no Brasil e poder se formar, né, Soraya? Você Isso. forma. Como é que é essa formação? Como é que é isso? Ai, formação é um negócio tão complexo, né? Acho muito complexo, acho um assunto muito complexo. A primeira formação que Guto e eu demos
juntos foi em Viena, na Áustria, com um grupo durante 5 anos e se chamava Programa de Aprendizagem do Movimento Autêntico. Não é muito mais lindo? Ao invés de Eu toda, formação, né? toda vez eu fico, mas eu tive um problema quando a gente criou o programa de aprendizagem no Brasil. As pessoas continuavam perguntando para mim quando é que ia começar a formação. Aham, Uma questão de linguagem, campo cultural, né? sim. E aí, depois de muito tempo, eu cedi, mas não cedi para formação, botei processo formativo, porque a gente tem uma filosofia de não formar turmas, a gente forma pessoas. Então, as pessoas praticam, mas o acompanhamento é pessoal, porque o que você precisa é diferente de uma outra pessoa. Então, o mais próximo da minha filosofia e desse programa de aprendizagem, talvez mais estilo Paulo Freire possível na minha vida, na questão pedagógica, porque eu adoro a pedagogia no sentido, né, eu adoro dar aula, até porque o movimento autêntico não é nem aula, é facilitar encontros, né? Uhum. O que a gente trabalha é você se formar, você ter um processo onde a prática do movimento autêntico, essa abordagem, possa ser a primeira fase, ser manuseada no seu próprio consultório de psicologia, ou na sua dança, porque é muito usado por artistas, ou no seu campo profissional. E a segunda fase, você se tornar uma Facilitador de encontro. facilitadora de movimento autêntico, né? Que Uhum. aí assim, eu vou ser um pouco mais exigente. Essa linhagem que eu sigo da Janet Adler, ela tem um rigor que eu sempre amei muito, porque eu sou uma pessoa que gosto muito da alegria, da bagunça, do encontro, mas eu tenho em mim também um lugar de muito rigor. E eu, durante muito tempo, achava que essas coisas não podiam viver juntas. E quando eu encontro o movimento autêntico, eu pratico os dois e vejo que os dois fazem parte da minha tessitura celular. Se a minha ancestralidade ela traz essas duas coisas, a alegria, né, de viver a energia vital, de encontrar o que me move na vida, mas também de ter um rigor nas práticas. Então, é uma formação que você entra e você vai ter um acompanhamento pessoal. Tem muitas dificuldades nisso, né? Mas é o que eu posso fazer nesse Tem, momento. tem uma frase sua que exemplifica isso que você acabou de falar, que eu não esqueço, que eu já até falei numa live aqui, que eu É falei mesmo? que eu estava reproduzindo a sua frase, sim, que era em relação a chegar na hora nas aulas dos cursos que foi de psicologia e anatomia sensível. Então você falou assim que você sempre começa, você gosta de começar na hora marcada, Aham. porque dentro do seu rigor você se sente mais livre para voar. E eu adorei isso, porque para mim, quando se tem borda, né, quando se tem contorno, a gente fica ali dentro muito mais livre para o que há ali dentro. É. Eu falo que a regra existe para ter exceções e não ao contrário. Quando se está trabalhando em coletivo, onde tem eu e você, somos um coletivo, né? Eu preciso ter acordos. E a outra palavra que eu amo, que é acordar. Vamos acordar que hora vamos começar a live? Vamos acordar que vamos falar sobre esse tema. Não estar dormindo no maior belo sentido da palavra acordo e acordar, né? Criar acordos é acordar. E as exceções existem, né? Mas elas não podem ser o contorno.
da coisa. Uhum. Viu? Então, é isso. Muito legal. Então, recapitulando da prática, é uma prática que tem o movedor, que tem a testemunha, que tem a conversa e Inicial e depois. inicial e depois. E a gente falou um pouquinho, de quem está testemunhando, e eu queria agora falar de quem está se movendo, trazendo o exemplo de quando eu estava nesse Boa. exercício, nesse papel, como que vem tantas coisas de estar sendo observado, né? Além do exercício, tem um exercício grande, né? De o que me move, essa pergunta parece que saiu lá de dentro do âmago, foi assim, e agora, o que me move? De olho fechado, sem música, e, e quando eu me movo, esse movimento tem sentido? E como eu me movo? Muitas perguntas, mas Meu para além movimento é autêntico, né? o movimento, o que que é movimento autêntico? Não é? Pronto, várias Pronto, perguntas para você. cheguei. Só botando a segunda pergunta do movedor, que a primeira é o que me move, né? Que é constante a cada dia, né? O que me move? Como é que eu estou conectada com a relação mais próxima disso? E aí é um caldeirão, porque somos um caldeirão de muitas coisas. E como é que eu capturo aqui para falar com você aquela palavra? Então, assim, tem algo sobre manusear o meu vocabulário para entrar em estado com mistério. Ou seja, é uma relação direta com o desconhecido, né? Então, eu estou aqui ao vivo com você, tenho tanto que eu sei do meu percurso, da minha experiência, mas eu não sei o que eu vou que falar, como é que eu vou construir o meu pensamento? Porque é ao vivo, Que né? se faz E a ao vida vivo, né? porque é a vida. Eu tenho um corpo que eu falo que é a encarnação, eu reconheço que eu vivo, que sou isso também, sou muitas outras coisas, que sou isso também, sou energia também, sutil e tudo mais, né? Mas também estou aqui encarnada, né? E no manuseamento dos meus impulsos, das minhas sensações, emoções, pensamentos, vai fazendo com que eu corporifique as minhas experiências, que eu vá criando mais corpo. Mas não é criando corpo apenas para saber. Eu crio corpo para me relacionar com aquilo que não sei. Um mistério. O círculo, quando a gente abre, é um corpo que eu sei um tanto, diante de um mistério que na hora que eu toco o sino, você vai para a roda e você não sabe o que, que você vai mover, né? E ao mesmo tempo já sabe um monte de coisa, mas não sabe, né? E a segunda pergunta é como eu movo o que me move? Isso é uma constatação, à medida que eu vou movendo, eu vou observando os meus padrões, né? E vou observando também todos os pequenos novos que aparecem a cada momento. Tem uma brincadeira que eu aprendi com um professor, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas a brincadeira do menor. Se você fala menor, 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 Enorme. menor, 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 né? Um monte de menores fazem um enorme, né? Bom, então, voltando à pergunta do que é o movimento autêntico. Primeiro, o movimento autêntico é um sistema, é uma abordagem, né? Tem um nome complicado, porque no meio tem uma qualidade de movimento. Então, tem uma grande discussão sobre se o movimento autêntico deveria continuar sendo nomeado como tal, porque o autêntico traz uma série de
pensamentos filosóficos, inclusive, sobre ser original, ser essencial, ser da minha essência, e já tem toda uma filosofia contemporânea que discute essa essência como algo que também se modifica, né? E como eu sigo uma linha, primeiro, então, não é sobre uma qualidade de movimento, embora eu possa falar da qualidade também. Então, primeiro, o movimento autêntico é o nome dado para uma prática, para um sistema, para uma abordagem, como existe BMM, como existe saúde positiva, como existe o movimento autêntico que tem elementos, né? Movedor, testemunha, palavra, trabalho sobre o julgamento, é um sistema que se tece. E aí, nessa minha pesquisa, eu fui encontrar, então, quais são os autores que falam de autenticidade de um jeito que faça sentido para mim, Uhum, para a minha prática. uhum. Segundo o movimento autêntico, um tanto da Janet, e também para mim, na minha vivência, a autenticidade, ela aparece no momento. É o como que me move, qual é a relação mais direta possível entre a sensação e o gesto. Então, não é sobre ir nas origens. Não, a origem é aqui agora. Qual é a palavra que eu vou capturar aqui para expressar que seja mais justa com a minha experiência sensória de estar olhando para você com esse campo verde, nessa cor de batom, nesse sorriso? Qual é essa relação que eu estou tendo com você agora? Então, é uma relação de capturar esse momento. Né? Porque tem uma quantidade de teoria enorme, muitas frases lindas, mas qual é a Tem, frase sim. agora? Né? Então, qual é o gesto agora? Qual é a palavra agora? Então, isso, para mim, tem a relação direta sobre estar em plena relação com o momento. E estar em plena relação com o momento é estar sendo autêntico nesse momento. Né? E tem uma. Eu não sei se é do Didi Huberman ou se é do Walter Benjamin, mas é uma mistura dos dois. Ah, Eles falam, tem uma imagem ecológica de quando eu vou escavando algo para encontrar algo, não é? Uma escavação. Cada coisa que eu encontro, ela está misturada com a areia das paredes geológicas na escavação. hum. Então, o que eu encontro é sempre uma mistura de algo da minha história com muito do meu presente. Que lindo. Eu adorei o que você falou de continuidade entre o gesto, movimento autêntico enquanto essa continuidade de sensação e gesto, um contínuo, Exatamente. né? Lembrando que palavra também é gesto. Então, é uma relação direta. E aí eu já não faço o gesto, eu sou o gesto. Eu sou movida. Eu sou movida. Exatamente. Já não sou eu que faço, mas eu sou tomada nesse sentido de ser movida. Né? Eu tenho um corpo consciente que me permite ser movida e ainda sustentar a relação. Porque não é sobre ser apenas espontâneo, é ser espontâneo em estado de relação. Então, eu ser movida e ainda sustentar a relação, de estar sendo vista, de estar movendo com outros, de estar, né, em partilha, né? Eu um dia, numa experiência terapêutica, eu passei por uma experiência que eu falei assim, nossa, eu fui sorrida.
Exatamente. Eu não sorri, eu fui sorrida. Eu não sei explicar, mas é isso. Mas as experiências de consciência das vários estágios de consciência vão falar disso, né? Quando a gente trabalha o eu muito, inclusive as frases do movimento autêntico, eu proponho que as pessoas usem a palavra eu, né? Porque é você, então fale de você, não fale de mim, né? Então vamos perder todo o medo de falar eu, vamos falar muito eu, porque falando muito eu, o eu também desaparece. Mas porque eu incorporo ele tanto, porque eu construo uma estrutura, né, de sustentação, de grounding, de não me pulverizar no coletivo, mas ao mesmo tempo eu vou aprendendo que esse eu também vai diminuindo as suas gradações. Eu vou podendo ficar menos no meu ego, mais no meu self, e vou podendo entrar em estados diferentes de consciência. A Janet Adler, ela renomeia o trabalho dela de Authentic Movement as a Mystical Practice. Então, Uhum, e ela vai falar de místico nesse sentido, de um estado de consciência ampliado, uhum. né? Que é pelo todo o processo do movimento autêntico de eu te ver. Ela trabalhou com autismo, então ela vai por todo o desenvolvimento da necessidade da relação, do grounding da relação, do como a gente se constrói em relação, né, da mãe suficientemente boa, do Winnicottiana, De né, Winnicott. do Winnicott, né, dessa testemunha suficientemente boa, né, para construir um campo do brincar, aonde eu brinco sozinha, mas acompanhada, né? Que é o movedor. O movedor brinca com as suas próprias matérias, mas acompanhada, e vai introjetando essa testemunha. E vai construindo um corpo que move e é movedor ao mesmo tempo. E Como daqui a a pouco eu criança. quero, como a criança. Como a criança que brinca e introjeta essa observação para poder ir brincar. Exatamente, e tá com os amiguinhos, e de repente propor coisas aos amiguinhos, né? O movimento autêntico bebe da psicologia do desenvolvimento, né? Bebe da fenomenologia, bebe dos rituais africanos, porque também consideramos um espaço ritualístico, né? Bebe, que mais? Bebe das danças primitivas, das práticas orientais de meditação, né, no campo da autoinquirição. Mas muito bom essas práticas que bebem de várias fontes e criam aí algo tão precioso, né? Como é o movimento autêntico. Tem uma pergunta aqui, Soraya, porque a gente tem 6 minutos, infelizmente, Eu também estou olhando aqui os minutos. que Fale, meu amor, eu vou é responder bem rapidinho. então da Luciana, a autenticidade se relaciona com a espontaneidade? Se relaciona, mas não é sinônimo. Até porque a espontaneidade, ela tem, culturalmente, ela é diferente em cada âmbito, em cada país. A gente fala que a espontaneidade, o movimento autêntico não é sobre expressar apenas aquilo que eu quero, mas é expressar aquilo que eu quero em estado de relação. Você tem uma testemunha olhando para você. Então, o teu querer modifica porque tem um outro. Então, a presença desse outro é fundamento, mesmo que seja um outro sem julgamento. Então, num primeiro momento da prática, eu vou dizer, segue o teu impulso, até porque a pessoa precisa aprender
a saber o que é impulso. Depois, no momento do trabalho, eu vou dizer, sustenta o seu primeiro impulso. Segura ele um pouco, vê se é isso mesmo. Sustenta, se relaciona com ele. Você já tem espaço interno para não sair fazendo. Tanto que o trabalho é sobre expressar, conter e observar quando eu preciso reprimir. Então, é sobre gradação. Então, a espontaneidade, no termo que a gente conhece, não é bem o movimento autêntico. O movimento autêntico é sobre encontrar caminhos de expressão em estado de relação. E daí, claro, a espontaneidade acontece. Eu sou super espontânea, né? Então, assim, eu tenho isso, mas existe um trabalho sobre a espontaneidade para que ela não seja fazer o que eu quero. Então, eu vou fazer o que eu quero porque eu quero fazer o que eu quero. Né? Então, assim, vamos mapear o continente? Vamos mapear o que está aí? E qual é o gesto mais justo para esse ambiente? Consigo construir vocabulário para entrar em estado de relação comigo e com o outro? Muito bom. Ai, passou tão rápido, né? Nossa, tantas coisas que você fala assim nossa, tantas coisas boas e me remete aos poucos momentos que eu estive fazendo, mas que foram muito ricos, assim, muito simbólicos de atitude, de forma de existir, uma forma de existir que eu acredito. O Guto está falando aqui, construção do conhecimento somático. Porque o movimento autêntico vem da dança e depois ele encontra as terapêuticas, encontra as somáticas, então dá um grande voo aí, os rituais africanos, então dá um grande voo, né? Gente, um beijo enorme. O Guto Vamos fazer colocou mais aí. lives para falar, porque o pessoal está pedindo e a gente tem vários temas aí que você abriu e que cada tema dá uma live. Dá. Ele botou ali no Face, a nossa página do Face, a nossa página do Movimento Autêntico, tá aí no chat. Foi, perguntaram quando será a sua nova turma de iniciação. Você já tem. Não tenho data mais para até o final do ano, eu não tenho mais data. Quem sabe você, Guto, dá uma nova turma de iniciação. Eu tô sem horário de final de semana para grupo. Eu vou agora fechar o que foi construído online, bem mais em breve, né? O bom é que os grupos de iniciação se tornaram grupos de prática, porque as pessoas quiseram continuar, né? Que ótimo. Então a gente vai ter. Eu acho que o curso de extensão é o melhor lugar, na Angel Ah, Viana, sim. que vai começar no dia 22 de outubro. A gente vai começar um pequeno e você tem um diploma acadêmico para quem se interessa por isso, né? É um bom Então, começo, né? é um bom começo. A gente vai estudar o movedor. Querida, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui. Boa noite. Eu adorei a conversa. Sempre bom te ouvir e estar com você, porque eu me sinto aqui com você e é muito bom. Muito obrigada e um beijo enorme. Fala um pouquinho para você se despedir. Um beijo enorme, tem um minuto. Um beijo enorme para você. Muito obrigada. É muita honra poder ser entrevistada por você. E muito obrigada pelas pessoas que entraram, que botaram aqui os seus comentários. Eu não sei se os comentários é possível ver depois, eu acho que não. Depois não, não. Não, é uma pena, porque tem um monte, como eu me movo, o que me move, aparece pequenos novos enormes. Seria uma delícia, né? Mas não Tem aqui, fica gravado.
Eu tô vendo, então eu vou terminar vendo as Cinco pessoas. segundos. 5 segundos. Beijo!